Fala aí, rapaziada. Beleza? Gabriel Amaral aqui. Bom dia pra você ligado aqui no Raiz Tricolor nesse sábado. A minha ideia era uma ideia de gênio. Falei, pô, pra que eu vou gravar um vídeo 1h30 da manhã se eu vou ter essa vista aqui, ó, no sábado de manhã? E a minha intenção é de que nesse momento eu te mostrasse uma vista com sol, bonita, aqui de Santa Catarina. Eu esqueci simbolicamente, rapidamente ali do efeito de que aqui amanhece mais tarde. São 6h pouca da manhã, a gente tá indo pro aeroporto pegar o voo, finalmente chegar em casa depois do jogo contra o Juventude. Mas, enfim, vambora. Tá dando pra ver, tá dando pra ouvir. O princípio aqui do canal é esse. A gente sempre tenta mostrar um pouquinho das viagens, etc. Mas quando não dá, a gente grava logo, né? E o assunto hoje, cara, é Emiliano Martinez. Ah, cara, vamos lá. O atacante do Boston River. E por que que eu já fiz esse? Ah, cara, vamos lá. Porque a situação, os detalhes não são simples. Não é que a notícia é ruim, pelo contrário. O atacante Emiliano Martinez, segundo. Vou contar na cronologia do caso, tá? Certinho, na ordem que aconteceu. Ali no dia 24 ou 25 de julho, ou seja, mais ou menos aí uns 10, 15 dias, saiu uma notícia de um jornalista uruguaio chamado Bambino Etchegoin, em que ele dizia que o Emiliano Gomes, eu falei Martinez em algum momento, se bobear, mas enfim, Gomes, atacante do Boston River, 22 anos, hoje vice-artilheiro do Campeonato Uruguaio, revelado no Defensor, mas que hoje está no Boston River, passou já pela Europa e voltou. Atacante benquisto no Campeonato Uruguaio e benquisto como uma boa revelação da seleção uruguaia. Estaria com negociações avançadas com o Fluminense. Isso foi dito há 12, 13 dias atrás. A gente aqui não deu muito crédito, e a gente aqui, eu digo Raiz Tricolor e o próprio meio do Fluminense como um todo, porque os últimos meses têm sido de um monte de jornalistas, um monte de veículos sul-americanos plantando notícias. Quando eu digo plantando, ou melhor, germinando notícias relacionadas ao Fluminense. Um jogador era oferecido ao Fluminense, o Fluminense dizia que, posso avaliar esse nome, tá aqui, e, ou às vezes nem respondia, e o representante desse jogador vazava a informação de que o jogador foi oferecido ao Fluminense, que o Fluminense se interessa, etc, e a notícia já saía com o Fluminense está interessado, o Fluminense negocia e etc. Eu já falei aqui, inclusive, né, quando eu soltei a notícia do José Enamorado. E deixei bem claro, falando, olha, esse jogador foi oferecido ao Fluminense. É muito diferente um jogador ser oferecido do Fluminense querer esse jogador. Então, enfim, mas nem todos agem dessa maneira. Então, a gente aqui na época, já tô com mais um atacante aí que foi oferecido e tal. O Mário Tempo disse que pretende contratar um atacante, tá aí. Estão oferecendo atacante, botando um atacante relacionado ao Fluminense, que sabe que o Fluminense valoriza. Vamos ver se essa negociação anda mesmo ou se foi só mais uma daquelas que foi só oferecido. Pois bem, ele foi oferecido, a negociação andou. Como já tinha dito o próprio Bambino Etchegoin, as negociações avançadas, só que a gente não sabia valores, não sabia nada. Ontem o GE. Globo, deixa eu trocar de mão aqui, porque senão minha mão vai cansar. Ontem o GE. Globo soltou uma informação dizendo ontem nessa sexta-feira, né? Dizendo que o Emiliano Gomes, atacante do Boston River, vice-artilheiro do Campeonato Uruguaio, um dos que brigou com o próprio Facundo Bernal como revelação, enfim, um prêmio para jovens, né, do Campeonato Uruguaio. E até prêmios mais robustos ali de melhores jogadores, etc. Estaria mesmo negociando com o Fluminense. E que, além disso, o Fluminense já conversava mesmo sobre proposta e etc. Depois disso, a Aline Nastari trouxe uma questão de valores. Tá? A Aline Nastari trouxe questões de valores. E qual é a discussão sobre valores? Deixa eu filmar aqui a paisagem para eu conseguir pegar meu outro celular e te falar. Aqui, ó. Achei o seguinte. Vou mostrar analogicamente o tweet, né? A TNT botou artilheiro chegando no Flu. Nossa Aline Nastari confirmou que o Fluminense fez uma proposta pelo atacante Emiliano Gomes. Essa informação, inclusive, foi passada pelo César Luiz Merlo.
do Boston River, o Tricolor ofereceu 3 milhões de dólares por 100% dos direitos do atacante. E aí ela mesmo retuitou falando: confirmamos a info dada primeiramente pelo Marcelo Neves, no GE, né, de 3 milhões de dólares até o fim de 2027, o parcelamento por 100% do jogador. E aí diz que a equipe uruguaia, o Boston River, quer o mesmo valor por 70% e com parcelamento mais curto, até o final de 2026. Essa é a atual confusão entre os pagamentos. Essas foram duas apurações brasileiras sobre o atacante. Que, inclusive, na época, eu acho que aqui no Resto Tricolor nem destrinchei muito, mas no jornal a gente destrinchou e falou: é positiva, tá? A contratação é boa, é um atacante de qualidade, que tem potencial de revenda no futuro. Ao que parece, o Fluminense estava bem. A gente fica muito curioso para saber como que essa grana surge, né? Como que o Fluminense vai ter dinheiro para poder pagar esses investimentos que já, em reais, nesse momento, já passam ali dos 70 milhões de reais em contratações. Isso é só o desespero? Esse dinheiro já existia e eu vou até relembrar uma frase do Mário Bittencourt em 2021, talvez 2020, em que ele fala que naquele ano ele tinha uma reserva financeira para, no caso de estar disputando contra o rebaixamento, aí ele chegar na janela de julho, fazer algumas contratações para que o time não fosse rebaixado, porque o time não poderia ser rebaixado. Não sei se isso é um mantra da gestão dele. Mas assim, que reserva financeira também, porque ele não disputou rebaixamento em 20, 21, 22, 23. Esse ano abriu os cofres com força. E aí entra também a pena em relação ao Fluminense, né? Sobre o Kaique, que é 1 milhão de euros. O Kaique Almeida foi vendido por 1 milhão de euros. Ah, mas ele queria sair. Ah, mas a gente apontou isso tudo aqui no canal já, tá? Do que pode isentar ali, de repente, a gestão do Fluminense sobre essa venda. Mas é interessante que, financeiramente falando, o Fluminense está vendendo amanhã para comprar o hoje. A verdade é essa, vendendo amanhã barato para comprar o hoje caro. Sobre a discussão dos valores, 3 milhões de dólares por 70% de um jogador de 22 anos do Boston River, que não tem carreira fora do Uruguai, é caro. Dá para revender? Dá. Ele vai ter que performar muito no Brasil. Mas eu, enfim, acho que é no limite ali do valor. Não vai estar pegando barato, não vai estar pegando uma pechincha, não. Falando financeiramente também, falando sobre a negociação, eu só vou registrar que também teve uma matéria do Trivela, publicada no dia 31 de julho, mais conhecido como quarta-feira. Quarta agora, antes dessa notícia voltar à baila agora, com o César Luiz Merlo, com o Marcelo Neves no GE e com a Aline Nastari na TNT. Uma matéria do Caio Bloch na Trivela que dizia que o Fluminense não avançou, é até uma matéria intitulada isso, porque o Fluminense não avançou para o Facundo Bernal, porque os representantes do jogador fizeram leilão. E aí, enfim, a gente aqui sempre, né, traz jornalistas que, quando eu não confio muito na apuração, faço ponderações. Então, tá aí, o Caio Bloch postou isso. E é aquela história, né? Tipo assim, se há uma informação de que o Fluminense, porque o Fluminense não avançou, essa informação foi apurada com o lado de cá. Foi apurada com o lado do jogador. O lado do jogador não vai virar e falar assim: não, o Fluminense não veio porque a gente fez um leilão. Então, não é isso. Então a gente precisa entender. Primeiro, houve o leilão mesmo, né? Houve. Por que o Fluminense voltou? O Fluminense desistiu e depois voltou a negociar. Enfim, são situações. Fato é que, pensando futebolisticamente falando, eu sempre falo que a gente tem que separar as contratações. O negócio do jogador, o negócio a gente avalia quando de fato tiver concretizado, a gente vê os números exatos. Já falei um pouquinho aqui. Pensando no jogador, é um jogador forte fisicamente. É o John Kennedy que deu certo, né? É mais ou menos isso. É um jogador forte, que joga tanto pelos lados, mas centraliza também. Vai oferecer opções ao Mano Menezes, que hoje ele tem no elenco, só que não tem jogando bola, não tem um jogador. Ele tem o John Kennedy com esse perfil, mas não joga bola há mais de um ano. Há quase um ano. Então, confesso que, se for por esses 3 milhões de dólares, também não vejo muito valor de revenda, mas tratando de Mário Bittencourt, que via valor de revenda comprando o Criciúma por quase 10 milhões de reais, também não dá pra esperar muito, né? E sim, o Mário Bittencourt via valor de revenda no Criciúma, comprando por quase 10 milhões de reais, tá? Só pra avisar. Sim, via. Então, não sei se é pelo valor de revenda também essa compra do Boston River, mas é um jogador que, enfim,
pode produzir aqui, tem potencial, é da linha do Facundo Bernal. Inclusive jogaram juntos. Ele já segue o Fluminense no Instagram, tá? O que indica que a negociação, de fato, avançou em algum ponto. Vamos ver como é que vai ser essa, de novo, mais uma novela contra agora contra o Boston River. Só para poder fechar, tá? Ele pode jogar, torneio, enfim. Ele precisa ser contratado e registrado até sexta que vem para poder disputar uma das vagas de troca da Libertadores. São 5 trocas possíveis. A gente teria, né, se ele vier, 6 contratações. Uma das contratações ficaria de fora. Tamo juntos, tá? Agora é hora de ir embora, porque olha só, Vitor Lessa já está aqui me esperando. Então é isso. Amanheceu. Não vou pegar minha viola, porque eu estou indo para casa e teria que pagar bagagem extra no Instagram. Valeu. No Instagram não, olha, onde eu vou pagar isso? No avião, pô, no avião. Valeu.